Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98. Atenção, Rede. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Alô, alô, tá entrando no ar mais uma edição do 98 Talks aqui pela sua Rádio 98 de Belo Horizonte, também pela Rede Mais Record TV em todo o interior do estado. E enquanto o Paulo Leite não chega aqui nessa segunda-feira, dia 8 de março, vou abrindo por aqui, mas vou já acionar ele, Luiz Fernando Rocha, que vai no comando aqui do nosso 98 Talks. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre Silveira, boa noite, Rodrigo Carneiro, que já está conosco, Lucas Ragazzi, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aí pela 98 em Belo Horizonte, região metropolitana, pessoal também que está conosco aí na nossa Rede Mais, no sul de Minas, norte de Minas e Zona da Mata. Na produção do Talks está Lucas Rage com Vinícius Silveira e no controle mestre lá na 98 em BH, o Rafael Ribeiro. Rodrigo, boa noite para você, como é que estamos de segunda-feira? Agitado hoje, hein? Agitadíssimo hoje. Hoje a pauta do programa tá daquelas que dá gosto, viu, Luiz? Você olha para a pauta, você vê assim, todos os lugares, todos os pontos delicados no qual a gente vai se engalfinhar em opiniões diversas, pontos de vistas também, mas com muito respeito, muito amor e muito carinho. Boa noite para você também, Lucas Ragazzi, Ale Silva e o Paulo Leite, gente. Ele é vida de novela, né? Ele deve estar ainda saindo do banho essa hora, como é que é? Pois é, rapaz. Foi uma surpresa para mim. Agradeço a quem me avisou que eu ia pegar o programa para começar. O Alexandre falando, eu abrindo a pauta aqui desesperadamente, mas estamos no ar, é isso que importa. Lucas Ragazzi, boa noite para você também, meu amigo. Boa noite, Luiz, Rodrigo, Alê, ao Paulo aí, agora chegando também. Bem-vindo, Paulo, boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes também, nossa audiência, telespectadores da Rede Mais e da 98. O nosso titular já está na tela, então, chegou atrasadinho, gosta de falar dos outros, né, Rodrigo? Sempre tá aí colocando esse dedão velho dele na frente de todo mundo. Também, tá com a prenda, né, Luiz? Quando se atrasa um minuto, ele reclama. Qual é a sua explicação, Paulo Leite? Boa noite para você. Assuma, meu titular. Você já viu alguém atrasado que tem vergonha na cara ficar explicando por que atrasou? Não tem nada que explicar. Eu atrasei por problemas pessoais e técnicos. Uma mistura dos dois foi o que fez com que eu atrasasse. Mas espero ter chegado a tempo para essa nossa prosa diária, uma prosa que sempre me faz muito bem. O 98 Talks é um programa que tem aí atingido um objetivo incrível. Eu conversei na sexta-feira à noite, conversei por telefone com duas fontes com quem eu converso comumente e falaram muito do Talks, dizendo que acham muito interessante esse formato em que as opiniões vêm livres, o debate está proposto e a gente não tem muita preocupação sobre o que está repercutindo e como é que está repercutindo essa nossa prosa, ao não ser a única preocupação da gente poder informar, da gente poder provocar a conversa e a discussão. Mas vamos lá. Com você, meu querido. Seja bem-vindo de qualquer forma e é com você. Você que comanda a partir de agora. Eu comando a partir de agora. Você já falou que nós estamos no ar no oferecimento do Uniaselv, EAD com nota máxima no MEC, tutor exclusivo. Acesse uniaselv.com.br. Mesa operadora tem o Alê, produção tem o Vinícius Silveira, tem o Marcelo Oliveira, na mesa do controle mestre está lá o nosso Rafael Ribeiro, mais o pessoal de Varginha, mais todo mundo que está com a gente aí. Bom, vamos lá. As condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às operações da Lava Jato, foram anuladas pelo ministro Edson Fachin do STF. Agora, o petista retoma os seus direitos políticos, voltando a ser elegível. O que é que o ministro declarou? Que a Justiça Federal do Paraná era incompetente para julgar o caso do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia
e do Instituto Lula. Os processos agora vão ser analisados pela Justiça do Distrito Federal, a Justiça Federal lá da capital do Brasil. E aí eles vão fazer uma verificação para ver se as ações realizadas nos 3 processos, Triplex, Sítio e Instituto Lula, têm valor, podem ser reaproveitadas ou não. Junto da sua decisão, Fachin divulgou uma nota afirmando que a questão de competência já foi suscitada pela defesa de Lula em outros momentos, mas é a primeira vez, na opinião do ministro, que esse argumento reúne condições processuais para ser examinado diante de um aprofundamento e de um aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já começo dando minha opinião, porque eu já me irritei com essa notícia à tarde, então eu sei que vou desagradar muita gente, então vou emitir minha opinião e depois ficar ouvindo de vocês aqui, enquanto as minhas redes sociais jogam as pedras necessárias na minha janela. O que está se dizendo é que a Justiça Federal do Paraná é incompetente. Então, eu acho que deveria o Conselho Nacional de Justiça, primeiro, realizar uma intervenção profunda na Justiça Federal do Paraná. Segundo, com que cara o ministro Sérgio Moro porá os pés no Brasil novamente? Uma vez que ele está absolutamente desmoralizado na questão da anulação de um julgamento que tomou conta da vida dele, da vida política do país, durante um bom tempo. Terceiro, é que eu acho que demora demais essa questão e ela vem no bojo do ano que antecede a disputa eleitoral no Brasil. Então, para mim, meus amigos, isso é um esbalho. Esbalho é uma palavra italiana, isso é um estrago sem nenhum cabimento. Um estrago, um dano profundo ao entendimento da justiça. Uns dirão, mas o juiz disse que foi inadequado o processo de julgamento. Mas ele foi julgado em 2 instâncias, na primeira e na segunda. Então o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre também está envolvido e também não tem competência para fazê-lo. Então o Conselho Nacional de Justiça vai ter que interferir na Justiça Federal do Paraná, na Justiça Federal, no Ministério Público do Paraná, na Justiça Federal do Paraná e na Justiça Federal de Porto Alegre, que é o Tribunal Central. Então vai ser uma intervenção total para provar que esses senhores todos e suas equipes que analisaram tais processos são todos incompetentes e que têm que ser afastados do ato do trabalho jurídico. É assim que eu penso. Paulo, quando se fala, é importante pontuar, quando se fala em competência, na questão aí da decisão do ministro Fachin, quanto à relação se esse processo é para ser julgado ou não nessa 13ª Vara Federal em Curitiba, né? Naquela Concordo. Questão, um crime cometido em São Paulo não pode ser julgado no Paraná ou vice-versa. O que me causa estranheza é que o ministro Fachin é o relator da Lava Jato há 4 anos e ele acompanhou todos esses julgamentos durante todo esse tempo, dando o aval. Claro, que esses julgamentos, que todos esses processos corressem na 13ª Vara Federal. O que mudou agora para essa decisão surpresa nesta segunda-feira? Segundo a decisão, deu tempo de analisar que essa questão, esses crimes, né, agora a gente tem que falar supostos crimes do ex-presidente Lula, não deveriam ser julgados no Paraná, e sim em outra instância, provavelmente em Brasília, pelo que andam falando, a Justiça Federal em Brasília. Não entrou no mérito, ele é inocente ou não das questões, não entrou no mérito da questão das conversas vazadas, das conversas do juiz Sérgio Moro, com os promotores, não entrou nessa questão na decisão. Mas é claro que o que a gente tem que analisar é o recado político que essa decisão tem, o contexto político que ela tem. Porque essa decisão ela não surgiu do nada. O Fachin, sinceramente, eu acho muito difícil acreditar que realmente o que aconteceu foi que ele analisou agora, 4 anos depois, desde que ele virou relator, e viu que esse processo não cabia na vara de Curitiba. O que aconteceu é que justamente essa questão das mensagens vazadas, o ambiente político, o ambiente em torno da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, pesou para o Fachin.
E, assim, eu acho lamentável que o contexto político pese uma decisão tão importante quanto essa. Assim como eu acho péssimo que uma decisão desse tamanho seja tomada de forma monocrática. Um ministro do Supremo decidindo. Isso tem que ser o colegiado, tem que ser uma das turmas, tem que ser o plenário. Né? Tem que ser isso talvez seja o maior absurdo, Lucas, né? Sim. É como um ministro nomeado por uma presidente petista e que já foi flagrado em vários vídeos quando era... Flagrado não, foi filmado em vários, registrado em vários vídeos quando era professor em São Paulo, defendendo o PT e a presidente no Paraná. Dilma. No Paraná, desculpe. No Paraná. Defendendo o PT e a presidente Dilma. Ou seja, também acho bastante suspeito para julgar esse tipo, mas ele é o relator, foi sorteado o relator da Lava Jato, só que a decisão não poderia caber a um juiz apenas com esse perfil especialmente, como não poderia caber a um juiz com perfil contrário ao dele. Agora, dizem que o Fachin matou a condenação do Lula, as condenações do Lula, para salvar a Lava Jato. Ele manteve as demais condenações e não mudou o que foi definido sobre elas. Só que eu acho que, na verdade, ele acabou salvando o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que não vai mais ter decretado a sua suspeição, né, que é o que estava em julgamento. Eu acho que o Fachin entendeu que ele ia perder esse julgamento e tomou essa decisão, como você disse, depois de 4 anos analisando o mesmo processo, uma decisão que já poderia ter sido tomada lá atrás. Ele não acordou de ontem para hoje e descobriu que, de repente, o Tribunal Regional Federal em Curitiba não era competente para julgar esses casos que resultaram nas condenações do ex-presidente Lula. A defesa do Lula pediu, no fim do ano passado, o habeas corpus, fazendo essa alegação, mais uma vez, já tinha pedido outras vezes, e nesse pedido de habeas corpus, a defesa do Lula diz que os processos sobre os quais ele tinha sido condenado não tem nada a ver com os desmandos na Petrobras que tinham sido investigados e condenados pela Operação Lava Jato. Os procuradores da Lava Jato também acabam se safando, né? Se essa decisão for mantida, e vale ressaltar que ela só vai a plenário agora se o Procurador-Geral da República entrar com a contestação. Caso contrário, a decisão ela é em caráter definitivo, e todo mundo que estava pressionado, direita e esquerda aí no caso, acaba sendo favorecido com essa decisão. Eu acho que isso não anula os fatos, não anula o que aconteceu na Petrobras, não anula o que levou à condenação do ex-presidente Lula, as negociatas com as construtoras, mas acaba agradando exatamente aos extremos desse debate, extrema direita, extrema esquerda. Os dois lados que são os que mais estão na expectativa positiva em relação a essa decisão. Um vai ter o que reclamar, do STF, e o outro vai ter o que dizer, olha, nós avisamos, a gente sempre soube que Lula era inocente. A decisão não quer dizer isso, mas eles vão utilizar isso de agora até as eleições de 2022. Eu, particularmente, se eu fosse o ex-presidente Lula, eu soltava minha candidatura hoje à noite, porque é a chance que o PT e a esquerda têm de reforçar o discurso de que houve uma injustiça. E, por outro lado, os representantes da nossa direita vão dizer que eles já sabiam que o STF é comprado, que o STF é tendencioso e por aí vai. O pessoal que é de centro, que se diz moderado, está meio sem argumento e meio sem esperança agora, né, Rodrigo? Ô Luiz, cara, não dá essa sugestão não, porque a gente já está no meio da pandemia, a gente não consegue gerenciar 2 calamidades, não. Ele não precisa dessa sugestão. A gente não precisa, né, mas... A minha sugestão é mudar o ícone da senhora que tenha uma venda nos seus olhos e um pêndulo numa mão, representando a justiça, para primeiro tirar a venda dela e colocar uma fita métrica e uma agulha, que ela representa a justiça do Brasil. Ela é tailor-made, né? Ela é uma alfaiate. Ela é feita sob medida para cada um e cada caso e cada história. É interpretada. Ela não é uma justiça pragmática, ela é uma justiça que ela... lida de acordo com a conveniência daquele que está sendo julgado e aquela que é o réu. Então, a gente vê aí o que julga e o que é julgado, né? É inacreditável você ver uma decisão monocrática onde ele limita a decisão dele sobre o ato e justifica pela questão da suspensão, pelo fato de como foi conduzido as averiguações e o caso até que chegou-se à sua condenação, na condenação do Lula,
mas ele não anula o resto, que também foi utilizado da mesma forma. Então, assim, não muda. O Sérgio Moro ele não mudou o seu modus operandi do início, aí ele fez isso com o Lula e depois ele fez diferente com o restante. Pelo contrário, eu sinto que o Brasil perde mais uma vez, o STF mais uma vez dá mais motivos ainda para que seja criticado por conta da forma como eles tomam a decisão, que geram muito mais perguntas do que certezas, não se justifica absolutamente nada, cria-se uma narrativa para que a gente acredite nela, para que tenha coerência, mais incoerente impossível, então é difícil, é uma fábula, na realidade aquilo não é uma narrativa, e a Taylor-Made, porque é o grande Luiz Inácio Lula da Silva, o bandido mais honesto da nossa nação. E faz isso num momento especial, um momento no qual ele tem aí a possibilidade de lançar sua candidatura, o que eu acho até positivo, porque é importante também o Lula se prestar aí a mais uma eleição e que, se ele perder, vai afundar de vez aquilo que a gente já tanto falou sobre essa visão míope, limitada e equivocada da esquerda, onde o Lula carrega aí e traz aí de forma também monocrática uma visão que não corresponde ao que a gente quer para o nosso presente, muito menos para o nosso futuro. Independente de qualquer coisa, é triste a gente ver decisões como essa. Não estou aqui tirando os deméritos do Sérgio Moro da forma como ele conduziu. Está muito claro, escancarado, que ele arbitrou muito além daquilo que ele competia como juiz. Independente disso, não muda as provas, elas não deixam de existir simplesmente pelo fato da atitude do Moro. Esse é o meu ponto de vista. É evidente que a lei está aí para ser tratada da forma como ela é, para beneficiar o réu nesse caso. Então, assim, ele é inocente pela lei, mas não pela população, que, na sua grande maioria, considera o grande corrupto da história do nosso país. E ele vai morrer com essa mácula de herói ao maior corrupto da história do Brasil. Enfim. O Brasil é um país difícil de estabelecer esse critério de competição. O maior corrupto aqui é difícil, porque sempre mas ele mandou bem, né, Paulo? Que some um, vem outro. Mas a questão para mim primeiro, concordo com o Lucas, quando eu usei a palavra competência, eu fiz uma mistura proposital de competências com competência, e mesmo assim acho que tratou toda a Justiça Federal do Paraná como incompetente no exercício do processo jurídico. E descobriu hoje, né, Paulo? Descobriu só hoje, né? Acompanhou o processo inteiro e hoje chegou nessa conclusão. De uma forma, como disse o próprio Luiz, ela favorece, ela tira as luzes sobre a discussão que se terá sobre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, mas transforma Sérgio Moro, me desculpe a palavra que eu vou usar agora, os moristas vão tremer de raiva, num tremendo do incompetente. Transforma Sérgio Moro no pior de todos os juízes desse país. Eu acho que o que comprova tanto que essa ação do Supremo ela tem todo um contexto político e respeita, ela tenta seguir um contexto político, é de pensar que há 4 anos, quando o Fachin se tornou o relator depois da morte do Teori Zavascki, esses fatos que estão sendo narrados no inquérito do processo, eles já constavam nesse inquérito no processo. E aí a dúvida que torna com essa decisão de hoje. Será que não tomaram essa decisão hoje, já sabendo que esses crimes não seriam de competência da análise da 13ª Vara de Curitiba, com medo da repercussão de o STF tirou o julgamento do Lula para ser com o Moro, porque o Sérgio Moro, na época, era o grande herói da nação, de parte da nação, pelo menos, né, o grande moralista e tudo. Será que o STF, na época, já sabia que não seria competência de Curitiba julgar isso e não tomou essa decisão para não ser criticado por tirar esse processo do Sérgio Moro? E será que ele está tomando essa decisão hoje porque o Sérgio Moro caiu em desgraça com toda a maioria o Taylor-Made, né, Lucas? Você de acordo com o freguês, amigo. Olhou o cara, falou, vamos fritá-lo agora? Não podemos, porque ele é muito forte e a gente não tem culhão para isso. Mas agora ele já está enfraquecido. Então vamos fingir que a gente realmente é o bastião da lei, da moral e vamos agir dessa forma. Cara, é uma piada. Gazi, eu quero fazer uma pergunta. É uma situação que não acontece em países mais sérios que o Brasil, como a Etiópia
ou né, o leste da Somália, ou a Bósnia. Não Ironia nisso aí, Lucas? Um pouco. Ô, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta, meu caro Ragazzi. Sim. Um ministro do Supremo é um servidor público? Sem dúvida. É um servidor público. Um servidor público, quando deveria tomar uma atitude, não a toma, usando como artifício intelectual, moral, até legal, entre aspas, não toma aquela atitude, protela aquela atitude que deveria ter tomado, ele não prevarica? É uma forma de se ver, né? Eu não sei se esse caso entra na questão de prevaricar, porque talvez não seja um crime, né, que esteja sendo cometido, era uma irregularidade. Não, mas é um crime você, como juiz da Corte Suprema do país, ser o relator de uma operação por tanto tempo e depois de tanto tempo decorrida da sua análise com seu douto saber jurídico. Você faz toda a sua análise de tanto tempo. E depois de todo esse tempo transcorrido, você vai numa questão que é uma questão que tinha que ser analisada como primeira questão. A competência do julgamento, ela é a primeira questão do decisor. Literalmente a primeira coisa, é a primeira questão. Isso eu conversei agora com o jurista antes de entrar. Ele falou, Paulo, a primeira questão da capacidade de decisão do juiz é de competência daquele local fazer o processo, daquela vara, daquele tribunal realizar o processo. E é interessante, Paulo, que essa é justamente a grande debate que não faz com que o processo da barragem de Mariana avance e condene os culpados. Sim. Isso é com a justiça estadual ou a justiça federal? Não sei o quê. Ficou quantos anos nesse debate? Sugestão, vamos tratar a Constituição como velha Constituição e nova Constituição. Podia reescrever. Não, mas aí ele não interfere nem na Constituição, não. Da Constituição, porque já mudaram tanto ela. Não, mas aí não é nem questão de ferir a Constituição, não, Rodrigo. Ele está ferindo o processo jurídico. Sim, É diferente de que você nem misture a dona Constituição no meio disso, porque ela vai ficar ofendida com você. Porque isso não tem... O processo jurídico está ferido. Isso não tem, na verdade, é uma questão que, teoricamente, para nós que somos leigos, gente, e a gente tem que deixar isso claro, parece muito simples. É como se você disser, você tem um pleito trabalhista, aí você entra com uma ação na justiça comum. A justiça vai falar, não, isso não é problema meu, isso é trabalhista. A primeira coisa que ele vai falar, ninguém vai perder tempo relatando um processo, examinando um processo, colocando todo o seu staff de gabinete para tomar conta de um processo que não é dele, que não cabe a ele, que se ele julgar, depois vem alguém e caça o julgamento dele, porque ele vai falar, não é seu, não é você que tem que julgar isso. Então, se realmente não era de competência do Supremo Tribunal Federal, deveria ter sido devolvido há muito tempo. Ou não era de competência do Supremo, não. Não era de competência da Justiça do Paraná. Da Justiça Federal de Curitiba deveria ter sido redistribuído há muito tempo. A questão é que o que nós todos estamos falando, e todo mundo atonitamente está tentando entender ao longo da tarde dessa segunda-feira, é que não parece que é só uma questão de hoje eu acordei e decidi, entendi que finalmente não faz parte do leque de competências da Justiça Federal de Curitiba. É uma questão política, é uma questão articulada que tem algum fundo político e que nós provavelmente não vamos descobrir agora. Vamos ficar, como nós estamos aqui, como outros colegas em outras redes estão, tentando entender, especular o motivo, mas a real mesmo que está por trás disso, nós não vamos saber. Eu não acho, Paulo, que isso carimba o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro como incompetente, não. Eu acho que é muito pior. Isso carimba o ex-juiz Sérgio Moro como mal intencionado. Como mal intencionado, mas que dá para enxergar por trás da insistência dele em seguir com um processo que, teoricamente, não faz parte do leque de competência dele, é porque ele tinha um plano que deve ter sido bem levado a cabo, porque ele foi premiado com o ministério, e se ele não tivesse sido tão vaidoso a ponto de brigar até com quem o apoiou, ele hoje estaria sendo cotado para uma das vagas do STF, que era o plano final dele. Só que ele foi vaidoso demais, passou do limite da vaidade
e vaidoso com vaidoso não se bica, e o negócio desandou, e ele hoje está lá nos Estados Unidos, onde ele deve ficar por muito tempo, porque eu acho que dificilmente ele volta para se candidatar à presidência como os moristas tanto queriam que acontecesse no final desse ano para o ano que vem. Eu acho que dificilmente volta, e faço mais uma pergunta agora a Vossa Excelência. Se você está dizendo, se o ministro Fachin diz na sua decisão que não é de competência do Tribunal Federal, da Justiça Federal do Paraná, o julgamento nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula, como ficarão os senhores desembargadores do TRF4? Instância superior àquela da Justiça Federal do Paraná, que acatou todos os processos e que decidiu no mesmo sentido. Ora, desembargadores, doutos desembargadores da Justiça do TRF4 do Rio Grande do Sul, não perceberam que o rito do processo estava equivocado, que não era de competência da Justiça Federal do Paraná julgar? Isso é uma esculhambação. Me desculpe a sinceridade, todos à cadeia. Paulo, porque é um absurdo você viver num país onde pessoas que detêm notório saber jurídico, e olha, juízes e desembargadores não são como os ministros do STF que são indicados por presidente da República. Prestam concurso para estar onde estão. E fizeram esse estrago todo, essa confusão toda, e os nossos nobres ministros, e o senhor relator ministro, não o percebeu também? Ora, olha, tem muita coisa fedendo embaixo dessa lona que colocaram para cobrir esse nosso circo. Tem que Paulo, prestar muita atenção. É interessante a gente ver também como é que essa decisão ela bagunça um pouco o tabuleiro político eleitoral para o ano que vem, né? Porque nesse final de semana mesmo, uma pesquisa foi publicada na imprensa indicando o ex-presidente Lula. Vocês não acharam coincidência, não, Lucas, essa pesquisa já ter sido encomendada, saindo logo com uma sentença dessa? É coincidência? Essa informação já estava aí quicando sobre essa decisão? Muito louco, né? Muito louco, muito louco. A priori é uma coincidência, né? Difícil a gente, a priori é uma coincidência, mas que é uma coisa muito louca, é realmente... Não, e ontem também alguns parlamentares do PT até brincaram nas redes sociais, falando que o Lula estava se preparando para 2022, colocaram vídeos do Lula malhando, fazendo exercícios, né? A priori... Todo mundo informado, virou todo mundo antagonista, tem as primeiras informações na frente de todo mundo. É impressionante como essas informações elas chegam, né? E bagunça o xadrez político de uma forma que, minutos depois do Supremo ter divulgado a nota falando sobre a decisão do ministro Fachin, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi ao seu Twitter oficial, sua rede social, questionar e alfinetar o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, e falar que o Lula, tudo bem essa decisão, né? Assim, qual a sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao escrever isso? Eu achei muito curioso. A minha avaliação é uma sinalização prévia já do Centrão, já falando: oi, tudo bem? Estamos aqui para o que der e vier, viu? No momento estamos com Bolsonaro, mas quem sabe em 2023 que vem pela frente. E eu vejo assim. Olha o que diz o texto do Twitter postado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absorver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Esse é o texto postado no Twitter pelo presidente Arthur Lira. Centrão cobrando seu pedágio. Aumentou a tabela do Centrão hoje, viu, Lucas? Tem uma atualização aí na tabela do Centrão que tem que fazer o reajuste aí agora. Vou te contar. O Centrão sempre será o Centrão, não tem jeito. O duro é saber que pessoas se iludiram achando que o Centrão era... O Rodrigo, inclusive, foi um dos iludidos. Vou falar aqui, porque o Rodrigo disse que o Centrão era um caminho para a governabilidade. Não há pior caminho para ou era esse caminho ou era o impeachment dele. Eu não falei que o Centrão é de confiança. Nunca confiei no Centrão na minha vida. Mas o caminho, o senhor disse que era um caminho para a governabilidade. O Michel Temer, eu ia falar, olha, ele vai ter tranquilidade, porque ele é a alma do Centrão. O Michel é o Centrão. Ele é a alma do Centrão. Agora, quando o Bolsonaro faz aí
tintim brinda com o Centrão, a gente sabe muito bem que ele fica refém de uma mas ele trocou, na minha visão, e acho que, olhando só pelo ponto de vista político, ele trocou o abraço ao Centrão ou o seu impeachment. Então, a governabilidade é isso. Ele ganhou um abraço de tamanduá, e os abraços de tamanduá a gente já sabe qual é o efeito que tem. E ganhou um baita nós não podemos, só uma coisa importantíssima, nós não podemos esquecer que esse tipo de namoro de quem tem mais condições de ganhar uma eleição, qualquer eleição que seja, com o Centrão, nos deu José Sarney, na década de 90, nos deu Itamar, foi até um bom presidente, nos deu Michel Temer, que os petistas insistem em esquecer que ele era vice da chapa da Dilma. Michel Temer não apareceu lá por acaso, não. Ele foi colocado lá por um acordo, aí todos dizem a mesma coisa, que também não é, né, nós estamos cansados de saber, que precisava ser feito esse acordo pela governabilidade. Eu sempre tenho dúvida disso, mas olha que caminho esquisito você está traçando. Da mesma forma, como o Rodrigo diz, politicamente, pela governabilidade, o presidente Bolsonaro teve que se sentar junto com o Centrão, a presidente Dilma teve que aceitar Michel Temer como seu vice para garantir a governabilidade. Não foi suficiente. O presidente Lula garantiu a governabilidade do Temer, né, no caso. Mas o Temer é o Centrão. O Temer então, garantiu a governabilidade. Não tem que fazer acordo com o Centrão. O Temer fez parte do acordo e ele já sabia até em que horas ele iria romper. Eu acho que até ele demorou muito. Ele passou um primeiro mandato inteiro sem romper. Essa pauta política me dá tão desânimo que eu tô com saudade da Covid. Então vamos falar dela. Já que você pediu, você é o chefe, você manda. Peraí, tem uma coisa importantíssima que nós não falamos. Uma coisa importante aqui, que é a nota da defesa do Lula sobre essa decisão do Fachin hoje. Eu acho importante trazer isso. A defesa do Lula disse que recebeu com serenidade essa decisão, que acolheu habeas corpus, como eu disse, que eles pediram no fim do ano passado. A nota diz que a defesa sempre defendeu que a Justiça Federal de Curitiba nada tem a ver com essas acusações, como eu já disse aqui também, eles falaram isso por nota. E dizem, naturalmente, que as acusações não estão ligadas aos ilícitos da Petrobras, reafirma que Lula é inocente de todas as acusações, diz que o processo foi um conluio entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, não explica por quê, mas diz isso, e diz também que essa inocência do ex-presidente Lula foi comprovada, foi provada pela defesa ao longo desses últimos 5 anos. É uma coisa curiosa. Que eles provaram, né, Luiz? Cadê um vídeo das palestras, milhares das palestras do Instituto Lula? Ele recebeu milhares e milhares de recursos da Odebrecht. Cadê cara, eu não vou nem, eu juro. Eu fico aqui. Só uma coisa curiosa aqui para vocês comentarem. Todas as vezes que a nota da defesa do Lula se refere à força-tarefa da Lava Jato, a força-tarefa, a nota faz isso entre aspas. É como um deboche. A nota descaradamente debocha da força-tarefa. Outro que vai limpar chão de tribunal de Ministério Público daqui para frente é o senhor Dalton Dallagnol. Esse também vai ter que pegar e comprar uma vassoura, um rodo e um pano de chão para poder limpar chão de tribunal, porque de Ministério Público. Coitado desse pessoal da Lava Jato. A esquerda, por conta do Lula e por ter desfeito o governo Dilma, odeia a Lava Jato. Parte da direita agora também odeia a Lava Jato por conta da herança do Sérgio Moro no governo Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou agora esse praticamente o fim da Lava Jato, né, através do Ministério Público Federal. A Lava Jato está entregue a ela mesma, com os seus poucos integrantes agora, foi para a história, não tem mais quem defenda. Você sabe que tem um perfil lá no Instagram que é muito bom, que resume isso tudo, sabe, Lucas? Chama Enfim Hipocrisia. Bom, crianças, eu tenho que fazer aqui um teste à capacidade de concisão de vocês três. Eu vou até ficar quieto. Só vou dar a notícia, nós temos um convidado e ele já está pronto para entrar. Então, vou dar 3 notícias numa só e vocês vão se virar para mostrar que vocês têm capacidade de concisão. Botando em desafio essa capacidade de vocês. A primeira é a taxa de ocupação de leitos para UTI em Belo Horizonte, que sobe, vai para 85,4%. Leitos de enfermaria também sobem. E a transmissão teve uma ligeira queda, caiu para 1,15. Ao mesmo tempo, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte quer pelo menos um vereador no comitê gestor da crise da Covid. Eles se reuniram e pediram para ter um dos representantes da Câmara como participante
desse comitê gestor da crise. Para finalizar, a terceira notícia que testa a capacidade de concisão de vossas senhorias: a gasolina vai subir mais uma vez, o óleo diesel vai subir mais uma vez. E olha, nesse caso, são duas mãozinhas que se juntam e fazem um gesto que eu não poderei fazer frente às câmeras. Que isso, Paulo? É para ser conciso? Sim. É aquilo que a gente já cansou de falar, né, Paulo? Não existe mágica. A gente vê aí, é natural o preço do combustível subir da forma como ele vem subindo, porque é uma questão de mercado. O presidente trocou, o Jair Bolsonaro trocou o presidente da estatal, prometendo não interferir nela. Não tem interferido, então por isso que o preço continua subindo. Então não era o problema o presidente. Acho que a troca foi muito mais pela postura que o presidente da Petrobras teve, da insensibilidade, da forma como ele conduziu aquela live, do que qualquer outra coisa de achar que alguém estaria colocando esse preço de forma propositada e não pensando aí numa forma de minimizar esse impacto. É a natureza da economia. Estamos aí com um especialista agora para falar sobre esse tema também, mas enfim, a economia ela é dinâmica, a gente vai sofrer isso de uma forma ou de outra. Não vai mudar o presidente, vai cair o preço, a não ser que o governo resolva fazer aquilo que ele prometeu não fazer, que é interferir diretamente. O nosso convidado já está na ponta da linha, o presidente do BDMG, Sérgio Guzmão. Pedi para ele aguardar um minutinho só. Seu poder de concisão, Lucas Ragazzi. Paulo, difícil, né? Acho que engloba tudo que a gente já vem falando nas últimas semanas e agravado ainda com uma crise internacional no preço do petróleo que ocasionou hoje o nosso 6º aumento no preço da gasolina também. Está complicado. Luiz Fernando Rocha. Paulo, só para lembrar, a gente tem cidades grandes, você falou do aumento do número de leitos, de ocupação de leitos em Belo Horizonte para mais de 84%, mas nós temos cidades, por exemplo, como Pouso Alegre, que está com taxa de quase 94%, Montes Claros, que já está próximo a 100%, mesmo tendo aumentado o número de leitos semana passada. 98%. Viçosa e Juiz de Fora, no caso Viçosa, Juiz de Fora e o norte de Minas inteiro na onda roxa da pandemia, por 15 dias com toque de recolher e comércio fechado. Só para lembrar isso. Juiz de Fora com 100%. Eu tenho uma dica para você que quer se fazer ou quer fazer a sua graduação em 2021. Você já pensou em entrar para o ensino superior com uma bolsa de estudo? Então, essa é a sua chance. Participe do concurso Você na Facul da Uniaselv. A nota da sua redação vale uma bolsa de até 100%. E o melhor, a participação é online, tá? Não se preocupe, tempo de não presencial, a participação é online. Mas não perca tempo, últimas bolsas disponíveis, garanta já a sua. Acesse agora uniaselv.com.br/você na Facul, Uniaselv com 2 S, envie a sua redação e o Buda, que está ao lado do Rodrigo Carneiro, já tem o seu nome colocado embaixo dele para você conseguir ser aprovado na redação e conseguir uma boa bolsa de estudos. E eu já vou conversar... Na minha cabeça, tá, Paulo? Vou andar com ele de chapéu para ver se ele tem esse poder todo. Não, do jeito que está o seu cabelo, você esconde um Buda sem problema nenhum. Vamos lá. Presidente Sérgio Guzmão, isso aqui é um programa sério, presidente. O senhor deve estar estranhando. Presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, desde 2020... da Associação Brasileira de Desenvolvimento, é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito pela Harvard Law School e em Comércio Internacional, Economia e em Ciências Políticas pela Sciences Po Institute d'Études Politiques de Paris. Acertei? O meu francês misturado com inglês. Eu consegui sobreviver, presidente Sérgio Guzmão. Boa noite, prazer falar com o senhor. Nota 10, Paulo. Um prazer estar contigo novamente. Um prazer estar com vocês aqui na 98. Mais uma boa conversa. O EDMG bateu o recorde histórico de desembolso. São recursos que são liberados para o desenvolvimento econômico do Estado. Em 2020, 2 bilhões 850 milhões de reais. No geral, 118% a mais, se comparado com o mesmo período do ano de 2019. Presidente, nesse momento em que a economia é combalida, em que a gente fica na corda bamba da saúde e da economia, não sabe para que lado o pêndulo vai cair. Que ações o BDMG fez para minimizar o impacto da pandemia, principalmente sobre pequenos e médios e até os grandes empreendimentos do nosso Estado? Olha, Paulo, a gente vinha monitorando, né, os desdobramentos da crise da pandemia já antes dela chegar no Brasil.
né? Primeiramente na Ásia, depois na Europa, né? Que chamou muito a atenção no comecinho do ano de 2020, e nós criamos um grupo de interno de trabalho, uma espécie de sala de situação, né? Uma sala assim para quando tem um momento de guerra, para primeiro preparar o banco, né? Inclusive nós entramos rapidamente em home office, já no iniciozinho de março do ano passado, e no início de março nós lançamos o nosso primeiro programa emergencial, que foi para o setor da saúde, para micro, pequena, média e grande empresa do setor da saúde. Com isso, nós pudemos financiar a criação de leitos de UTI, inclusive, insumos que são utilizados aí no tratamento da pandemia, financiamento de equipamentos médicos, testes rápidos, e ao longo do ano nós fomos lançando uma série de outros programas emergenciais para o setor do turismo, para a micro e pequena empresa. Fomos o segundo Banco do Brasil que aderiu ao PRONAMP, né, o Programa Federal para apoio às micro e pequenas empresas. Passamos também a operar com 5 fundos garantidores diferentes e também não deixamos para trás o tema da captação de recursos justamente para mobilizar para os mais necessitados. Então, nós entramos numa espécie de estado de emergência, operando, né, em grande escala, no momento em que o sistema financeiro nacional enxugou, né, a oferta de crédito. Nós tivemos um desempenho aí excepcional, especialmente para a micro e pequena empresa, onde nós quadruplicamos o nosso desembolso em relação a 2019. Nós saltamos de 180 milhões desembolsados para esse segmento em 2019 para mais de 900 milhões em 2020. Muito bom, boa noite, doutor Sérgio, prazer tê-lo aqui conosco. Essa pergunta que eu vou fazer é um desejo, acredito, de todos nós, inclusive do senhor, que é falar sobre o pós-pandemia. A gente vê o banco, qualquer banco de desenvolvimento, para olhar o que vai ser investido, ele precisa olhar muito para frente. Imagino que vocês já tenham aí uma análise com relação ao que Minas poderia se beneficiar nesse pós-pandemia na área econômica e quais os setores que teriam a maior visibilidade aí por vocês para ser impulsionado, acelerado, investido. Até porque Minas Gerais é do tamanho de um país, né? Um estado do tamanho de um país que tem uma multi-oportunidade de segmentos, de setores a serem assistidos. O que você enxerga que seriam as maiores oportunidades hoje para se investir em Minas Gerais nesse pós-pandemia? Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. De fato, a gente tem que estar com o nosso farol ligado para o pós-Covid, né? A gente olha aí, acompanha os grandes eventos internacionais, o próprio Fórum Econômico Mundial, que vem falando do Great Reset, né? Em inglês, né? Que seria assim zerar o cronômetro e começar a economia de uma maneira diferente. E aí eu acho que é impossível a gente não associar com a sustentabilidade, tá, Rodrigo? Como você bem colocou, Minas Gerais é maior que a França em território, né? Nós temos basicamente 10% da população brasileira, com 21 milhões de habitantes. Somos o 3º maior PIB do Brasil, né? Mas temos uma economia muito mais diversificada que o 2º maior PIB, que é o Rio de Janeiro, né? Então, uma economia que ela é industrial, ela é agro, ela é de serviços e de comércio, ainda temos uma participação muito relevante na mineração, um estado que geograficamente está numa situação estratégica próximo dos principais mercados consumidores do Brasil, né? Entre as regiões aí Centro-Oeste e Nordeste, né? Um estado do Sudeste que faz essa integração, e um estado que tem um potencial na geração de energia renovável, um potencial enorme, né, em vários setores do agro, de agricultura de baixo carbono, na parte industrial também, empresas aqui de Minas Gerais que estão fazendo a transição para uma produção mais sustentável, que já se juntaram ao hub de sustentabilidade aí dos ODS. Aqui tem um grupo muito dinâmico, a Localiza faz parte, a MRV faz parte, outras empresas, FIENG faz parte, outras empresas fazem parte. Então, eu acredito muito na mobilização de recursos, né, privados, públicos, internacionais, domésticos, para uma economia mais sustentável. E acho que Minas Gerais, se posicionando dessa forma, ele sai como um first mover, que a gente chama, né, um estado que se posiciona na frente dos demais e vai atrair muito recurso, como a gente já tem feito, né? A maioria das nossas captações
tem essa temática da sustentabilidade. A gente tem feito isso aqui no banco com muito sucesso, inclusive com uma emissão de títulos sustentáveis, que foi a primeira feita por um banco no Brasil aí no finalzinho de dezembro. Só para dar uma ordem de grandeza, nós captamos no ano passado 2,3 bilhões de reais, e grande parte disso ligada à temática da sustentabilidade. Presidente, boa noite. Obrigado por estar recebendo a gente aqui, por essa conversa. Eu vou fazer duas perguntinhas em uma, praticamente. A gente sabe que o BDMG está envolvido nos estudos das privatizações da CEMIG, Copasa, Codenge. Eu queria saber como é que estão esses estudos, em que pé eles estão? E a segunda perguntinha rápida, o que dá para fazer, que vocês estão analisando, que não envolva mandar esses projetos para a Assembleia? O que dá para fazer nesse sentido de privatização sem envolver a Assembleia? Lucas, boa noite. Também sou um grande fã do Pink Floyd, eu estou vendo aí o álbum aí atrás de você. Então, a gente só contratou ele por isso, tá, doutor Sérgio? Não, fizeram bem. Já é um bom indício, viu? Nós, de fato, recebemos alguns mandatos do Estado de Minas Gerais, né? Do ponto de vista de atuarmos como assessor para fazer uma modelagem econômico-financeira, avaliação desses ativos, né? Não são todos ativos, há outros assessores que estão tratando de assunto de ativos diferentes, não estamos tratando de CEMIG nem de Copasa, por exemplo, e, de fato, há ativos que não fazem muito sentido ter aí a presença do Estado, né, e que poderiam aí passar as mãos do privado com uma gestão mais eficiente. Então, nós recebemos esses contratos muito recentemente, estamos na fase inicial de estudos e avaliação, e a gente espera empreender essa jornada durante o ano de 2021 para apresentar esses estudos e modelagens para o Estado, e o Estado é que fará a execução desses projetos, né? Então, o nosso papel é um papel de assessoramento técnico, mais de bastidor, né, do que efetivamente da execução do processo de privatização ou em alguns casos, desmobilização de ativos, né? Mas estamos trabalhando, sim, é papel de Banco de Desenvolvimento, o BNDES faz esse papel já há muitas décadas no nível federal, e o próprio BDMG já fez no passado, né? Já tem um passado mais distante, mas ele participou de alguns processos de desmobilização de ativos aqui em Minas também, com muito sucesso. Presidente Sérgio Gusmão, prazer também falar com você, obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta, eu queria voltar até um pouquinho no assunto da atuação do BDMG durante a pandemia, no começo da pandemia. O BDMG teve que também, assim como o governo federal teve que se virar e criar ações emergenciais para socorrer as pessoas que precisavam, o banco também precisou fazer isso, né? Precisou levantar linhas de crédito e trazer esse auxílio para os empreendedores que se viram numa situação ruim, porque tiveram seus comércios forçadamente fechados, né, durante um tempo longo, especialmente em Minas Gerais e especialmente em Belo Horizonte, e isso aconteceu de forma mais aguda. Como é que tem sido tratar os mecanismos para a concessão desse crédito? O banco conseguiu desenvolver naquela época os mecanismos necessários para evitar inadimplência depois desse período, quando as pessoas começarem a pagar? E a outra coisa que eu queria saber é o seguinte: nessa segunda onda, o banco já estava contando com um novo socorro, com uma nova rodada de socorro a essas empresas, a esses empreendedores, e caso positivo, se os mecanismos conseguiram evoluir do ano passado para cá. Ô, Luiz Fernando, boa noite, ótima pergunta, tá? Desde o início da pandemia, já bem no começo, quando a situação ainda estava grave na Europa, mas no Brasil estava bem no início, né? Quando a gente estava vendo aquelas imagens da Itália, né? Vocês lembram bem, o governador nos convocou e nos pediu para traçar uma série de medidas de quais seriam as ferramentas que o banco teria disponível para atuar. Então, ele nos cobrou inicialmente, depois acompanhou, participou do lançamento, né, fez o lançamento desses programas emergenciais e continua liderando esse esforço, né,
de dar um suporte para os empreendedores e empreendedoras mineiras, né? Nós somos uma instituição financeira, né, de desenvolvimento, então temos um mandato que visa, obviamente, atender às necessidades de desenvolvimento de Minas Gerais, não é o lucro, né, mas nós precisamos ser uma instituição sustentável no sentido de que não podemos ter déficit, né, não é uma instituição que, se ela der prejuízo, ela tem que fechar. Minas Gerais é dos últimos estados brasileiros, dos únicos, né, que tem um banco de desenvolvimento, é só Minas Gerais e o Espírito Santo, depois os 3 estados do Sul têm um banco juntos, os outros estados já tiveram bancos, tiveram que liquidar na década de 80 e de 90 por má gestão. Então, é uma preocupação grande, só para te responder, esse equilíbrio entre poder oferecer o crédito, mas ter responsabilidade, né, de poder fazer um equilíbrio bom entre o risco, né, o risco e a oferta, tá? Então, esse é assim, o modelo básico de instituição financeira. O que nós fizemos? Como eu coloquei antes, nós trabalhamos com vários fundos garantidores, tá? Nós aumentamos a participação naqueles que a gente tinha espaço para aumentar a participação e passamos também a atuar com os emergenciais, que foi o caso do PEAC, né, do BNDES, que é o FGI especial, e também do FGO, que é o fundo garantidor que roda por trás do Pronamp. Tá? E, ao mesmo tempo, fomos atrás dessas captações domésticas e internacionais para poder ter o recurso para oferecer. Então, na medida que a gente tenha um aumento de inadimplência, por exemplo, pela deterioração do quadro econômico, os fundos garantidores eles atuam como um seguro, né, que a gente pode acionar justamente para dar conta disso, né? Mas a cobertura deles não é total. Então, o que a gente busca é justamente ter esse equilíbrio em que nós vamos oferecendo crédito, né? Justamente por também entender que a crise não vai durar para sempre, né? Que o importante é poder ter a manutenção dos empregos, dar o apoio aos empreendedores para atravessar esse período mais longo, aumentamos período de carência, criamos programa de renegociação, de maneira que a gente tem um leque de produtos aí que funcionam como uma espécie de colchão de apoio nesse momento aí mais grave da crise da pandemia, desse temporal que nós estamos enfrentando aí há um ano já, né? Presidente, eu estou na reta final aqui, o tempo para mim é metafísico, mas para o meu relógio não é não. Então, eu estou tendo que fazer uma pergunta rapidinha para o entendimento aqui dessa nossa conversa, pedir que o senhor fosse bastante sucinto na resposta. O governo liberal, ele tem obrigação social? Dá para desmistificar essas questões do liberal e do social? Como é que você entende isso? Eu entendo que sim, Paulo. O governo liberal, ele é um governo com compromisso com a eficiência, né? Com o comedimento na administração da coisa pública, do foco naquilo que o Estado convém atuar de maneira aí, mais precípua, né? Como uma competência originária, né? Permitir que a iniciativa privada, que a força empreendedora ocupe o seu espaço, né? Permitir que ela se desenvolva de maneira mais livre, mas eu entendo que sim, sobretudo num país em desenvolvimento como o nosso, né? Que nós precisamos ter também um pragmatismo de acordo com a nossa atuação e que existe uma relevância muito grande, sobretudo para um banco de desenvolvimento e para segmentos, né? Também específicos que a realidade, vamos dizer, se impõe. Para te dar um exemplo bem claro, hoje é dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Nós temos aí um programa que já está completando quase 4 anos, que é o Empreendedoras de Minas. Então, é um programa que fomenta o empreendedorismo feminino, né, empresas que têm mulheres na liderança, com a maioria do capital social, e, sobretudo, micro e pequenas empresas, tá? Que nós estamos apoiando aí com taxas muito especiais, estamos com a campanha aí na rua. Então, para te dar um exemplo, que é empreendedorismo, ao mesmo tempo que nós atendemos um segmento mais vulnerável por meio, inclusive, da nossa plataforma digital, que é o bdmg.mg.gov.br, tá? Então, é muito fácil simular um crédito direto na plataforma digital, a gente consegue atender as empreendedoras mulheres. Presidente Sérgio Gusmão, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A única vantagem da gente ter que cortar essa entrevista é que fica o compromisso por um convite para uma próxima o mais rápido possível. Uma boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite.
Rodrigo Carneiro, Luiz Fernando Rocha, Lucas Ragazzi, uma boa noite para vocês. Você que está na 98 Live no 98 FM vai ficar com o Arena. Para quem está na Rede Mais, na Record TV, fica com o Jornal da Record. Ótima noite. Amanhã a gente volta às 7 da noite. Até lá. Termina aqui. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.